Olá pessoal, nesse primeiro encontro, nessa nossa aula, desse momento, né, nós vamos estar discutindo o que nós vamos abordar, né? Então um aspecto muito importante, eu gostaria que você acompanhasse comigo aqui, a questão é o seguinte: nessa aula nós vamos conversar sobre soteriologia. O que é soteriologia? A doutrina da salvação. Então, nesse momento, nós vamos trabalhar a questão da definição dos termos, né, propósito da salvação e consequência da morte de Jesus. Então, é muito interessante nós conversarmos sobre a questão da soteriologia, que é a definição de o que é soteriologia, a questão dos propósitos da salvação e também a questão da consequência da morte de Jesus Cristo. Então, essa aula nós vamos abordar exatamente esse aspecto envolvendo, né, definições de soteriologia, aspectos ligados à pessoa de Jesus Cristo, né, tanto na questão da sua vida e questão da sua morte. Ok? Quando falamos sobre a doutrina da salvação, nós temos que entender como isto é trabalhado nos dias atuais. O que as pessoas entendem, como que é o entendimento, né, das lideranças religiosas e também da grande massa da população com respeito a essa questão teológica no que diz respeito à doutrina da salvação. Acompanhe comigo aqui. Sobre a doutrina da salvação, devemos entender, né, que para muitos isto não é tão simples assim. Né? Então, é muito interessante observar que existe uma confusão muito grande no que diz a doutrina da salvação. Por quê? Porque os entendimentos sobre esta questão é muito grande. Cada um tem, cada teólogo tem muitas vezes o seu entendimento, cada líder religioso tem o seu entendimento e também a grande massa, né, da população tem o seu entendimento. E outro aspecto muito importante que nós precisamos entender nesse aspecto da contextualização dessa disciplina é a concepção histórica de cada sujeito, das religiões, dos entendimentos que ele tem, daquilo que a família passou sobre esse ou aquele conteúdo. Então isso é muito importante observar. Vamos dar uma olhada aqui, uma acompanhada nesse slide aqui também. Outra questão, gente, eu não tenho a pretensão, né, de defender um caminho único, né, e ser dono da verdade. Vamos apenas buscar fundamentos dentro da Bíblia, né, e vamos discorrer sobre isso para que a gente possa compreender, ok? Quando falamos sobre a questão da salvação, nós precisamos entender que essa diversidade de opiniões é muito grande. Por essa razão, como eu falei agora há pouco, nós precisamos ter um ponto de partida. Qual é o nosso ponto de partida? Qual é o nosso foco central para termos uma compreensão mais correta no que diz respeito à questão da salvação ou na questão da soteriologia que nós estamos conversando? Nós vamos pegar a Bíblia como ponto de partida e não o entendimento de A e não o entendimento de B, para que nós possamos realmente dar um traçado bastante claro no que diz respeito a isso, ok? Acompanhando no slide aqui, eu tenho mais algumas questões que seriam interessantes nós observarmos, né? Como eu falei, não há outro meio pelo qual alguém possa ser salvo da condenação eterna e receber vida eterna, né? Conforme Atos capítulo 4, 12. Então, nós queremos que você entenda, quando você fala de salvação, né, você fique bem claro na sua mente, no seu entendimento, conforme Atos capítulo 4, verso 12, que não há nenhum outro caminho senão através da pessoa de Jesus Cristo. Esse é o entendimento, uma compreensão que nós vamos abordar bem claro nas nossas aulas. Por quê? Porque o ponto de partida de todo o diálogo é a Bíblia e não simplesmente a fala de A ou a fala de B, mas sim a Bíblia como ponto de partida. Gente, vamos dar um entendimento, uma compreensão, e nós vamos buscar definições dos termos que nós nos propomos a dialogar.
E essa questão da definição de termos, eu vou estar explicando para vocês de uma forma bastante clara, bastante sucinta, né? Vocês vão estar acompanhando aí nos slides. Então é muito interessante observar, porque existem alguns termos, alguns entendimentos que são mais complexos, né? Do que simplesmente esse conhecimento simples ou um conhecimento do dia a dia das pessoas. Então nós temos que nos aprofundar, olhar a questão nos originais gregos, para que nós possamos compreender, né, mais a fundo algumas definições, ok? Vamos dar uma olhada no nosso slide para que você possa acompanhar a definição ou as definições, os entendimentos sobre a questão que nós vamos abordar. Aqui nós temos o termo soteriologia. Né? Ela deriva de duas palavras, gente, gregas. Né? Primeiro, soteria, e a segunda, logos. Tá? Então, nós vamos estar observando essas duas palavras. A primeira palavra significa salvação, que é soteria. E a segunda palavra significa discurso, palavra ou doutrina. Né? Então nós temos que entender bem claro isso, que soteriologia, né, é o discurso, a palavra, né? Então nós temos que compreender termos esse entendimento. Estudaremos o plano de Deus para a salvação do homem na esfera espiritual. Tá? Então isso é muito interessante observar. Ok, com respeito a questão da salvação, né, a questão da definição do termo, então isso ficou claro para você o que significa soteria, que é salvação, né, a questão da doutrina da salvação, e aborda essa questão. Mas como eu falei, nós estamos falando no aspecto teológico da salvação espiritual do ser humano, no que envolve toda a sua questão interior, não só do corpo, mas sim do espírito, né? Não da matéria, mas sim da alma e do espírito também. Isso tem que ficar muito bem claro, né? Porque quando nós falamos em soteriologia, dentro da compreensão bíblica, nós estamos conversando e dialogando numa esfera espiritual, e não só numa esfera material aqui, dentro do espaço físico-tempo que nós temos. Não estamos falando que isto não possa envolver a matéria, o corpo, mas nós estamos falando num plano espiritual, ok? Eu quero que você dê uma olhada aqui comigo nesse slide, para que nós possamos analisar a questão dos propósitos, as intenções, os objetivos disso tudo que nós vamos dialogar. O propósito da salvação, né? Em primeiro lugar, quem é que necessita da salvação? Então isso é muito interessante nós observarmos, né? Quando nós falamos, gente, da questão da salvação, nós temos que entender por que existe essa ideia dentro da compreensão bíblica na questão da salvação. A salvação, ela é direcionada a quem? Ao ser humano, ao sujeito homem, né? Quando eu falo homem, eu falo no aspecto genérico. Eu falo em toda a raça humana, em todos os seres humanos. E a Bíblia é muito clara nesse aspecto, que não há nenhum outro caminho, né, que não possa ser através da pessoa de Jesus Cristo a salvação. E todo ser humano precisa desta salvação. E esta salvação, de acordo com a Bíblia, de acordo com o estudo da soteriologia, é através de quem? Através da pessoa de Jesus Cristo. Esse é o caminho. Então, o propósito desse estudo é mostrar, é revelar, anunciar a nós, numa questão de entendimento, que a soteriologia diz que a salvação do ser humano depende da pessoa de Jesus Cristo. E quem necessita? Todos os seres humanos. O apóstolo Paulo escreveu: não há um justo nenhum sequer. Isso nós encontramos em Romanos capítulo 3, verso 10. Então isso é muito interessante nós observarmos que dentro da Bíblia, dentro do entendimento bíblico, a questão da salvação através de Jesus Cristo, mas que nenhum ser humano tem condições próprias. Um outro aspecto interessante que
nós precisamos compreender que o propósito de Deus, dentro da compreensão bíblica, dentro desse tema, é que todo o ser humano seja salvo, né? Então, isto mostra que todos os seres humanos precisam dessa salvação. Não existe nenhum ser humano que tenha essa salvação, né, por si só, na compreensão de si mesmo, na efetivação do seu próprio entendimento. A salvação, de acordo com a Bíblia, é através da pessoa de Jesus Cristo. Esta é a compreensão, o entendimento no que diz respeito à salvação. Vamos dar continuidade nos nossos slides. A Bíblia nos ensina que o sacrifício que Jesus Cristo fez é perfeito, né, para que todo ser humano seja salvo. Em 1 João, que é uma das cartas do Novo Testamento, né, diz assim: e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também de todo o mundo. Então é interessante observar que a Bíblia nos dá esse entendimento de que Jesus Cristo, como nós estamos falando, soteriologia, salvação através de Jesus Cristo, nós temos, o ser humano, a salvação através da pessoa de Jesus Cristo e não através dos méritos humanos, como alguns entendem. E aqui, gente, para alguns já começa a dar um nó. Por quê? Porque a Bíblia ela é bem clara, como nós vimos nesse livro, nesse versículo que nós lemos em 1 João, que é bem clara que a salvação do ser humano é através da pessoa de Jesus Cristo e não através dos méritos pessoais de cada um. Então, eu, sujeito, não tenho mérito na minha salvação espiritual. Eu simplesmente sou fruto da relação amorosa de Deus para comigo e não tenho nenhum mérito, né, para que eu não possa dizer, poxa, eu fiz por merecer. Então isso é muito importante nós observarmos. E todo teólogo precisa ter essa compreensão. Essa compreensão ela precisa ser muito bem clara, porque senão você começa a confundir as questões dos termos e achar que a Bíblia dá espaço para que a salvação seja fora da pessoa de Jesus Cristo. E a Bíblia não dá esse espaço, ele não dá essa compreensão. Ok? Vamos olhar um pouco mais nos nossos slides aí. Agora vamos lá. Um aspecto interessante é consequências da morte de Jesus Cristo. Tá? Então, a salvação é ligada à vida, morte e ressurreição de Jesus, né? Então, é muito interessante observar que a morte de Cristo gerou várias consequências. Nós temos que entender, gente, um aspecto muito claro que precisa ficar na nossa mente é a questão de que a salvação do ser humano, de acordo com a Bíblia, de acordo com aquilo que nós já vimos em alguns textos bíblicos, tem que ficar muito bem claro que ela é fruto do sacrifício de Jesus Cristo na cruz em favor do ser humano. Por essa razão, nós precisamos compreender que a morte e ressurreição de Jesus é que traz, né, a oportunidade ao ser humano de ter a salvação. Então, é muito importante nós salientarmos isso, né, que não é através do sacrifício humano e não é através de qualquer outro ato ou rito humano que a salvação acontece. Ela acontece através, e aconteceu na questão histórica lá atrás, mas ela acontece no presente e acontece no futuro, porque nós seremos salvos, né, de todo, é um processo a salvação, né, um processo que começou lá atrás na morte de Jesus, que dá continuidade no nosso tempo e espaço hoje e que se dará no futuro na questão quando o ser humano vai para o céu. Então essa compreensão histórica, linear da salvação tem que ficar muito claro para nós, né? Então, e essa salvação é através da morte de Jesus Cristo. Então isso é um aspecto importante a ser salientado. Outro ponto importante que nós vamos dar continuidade é aqui, ó. A morte de Cristo foi a substituição do pecado, né? Então, como eu já coloquei, né, a substituição do pecado do ser humano, né, e aí vem aquela tradicional pergunta, o que é pecado e tal, nós vamos estar dialogando,
Então, o pecado, e quais são as consequências desse pecado, né? Uma das explicações é pecado é errar o alvo, né? Fazer aquilo que não era para ser feito, ir em direção contrária àquilo que era para ser correto. Então, isto afasta o sujeito de Deus, o ser humano de Deus. E aí veio Jesus Cristo, conforme nós vimos, para que isto possa ser aniquilado, esse pecado possa ser coberto, para que o homem tenha essa salvação. Então isso é um entendimento muito claro, que o ser humano, por causa das suas ações, é que se afastaram de Deus, se afasta de Deus, aí Deus faz uma intervenção na humanidade, através da pessoa de Jesus Cristo, essa morte de Jesus na cruz, dá a oportunidade ao ser humano de se aproximar novamente a Deus, ok? Vamos lá. Sua morte, disse ele, seria um pagamento em lugar de muitos. Tá? Outra preposição grega, né, uper, é usado também no Novo Testamento e tem dois significados. Às vezes significa em benefício de e às vezes significa em lugar de. Então é muito interessante nós observarmos esse entendimento, e termos esse entendimento e observarmos essa questão, né? Quando você fala de morte de Jesus Cristo, você fala no lugar de e para o benefício de. Então, nós seres humanos precisávamos morrer para que nós pudéssemos ter salvação. Mas nós não tínhamos condição disso. Nós não tínhamos nenhuma atribuição que nos pudesse dar essa questão de, se nós morrêssemos, os nossos pecados seriam perdoados. Por esta razão, faz essa intervenção divina e apresenta a pessoa de Jesus Cristo, que é uma das pessoas da Trindade humana, né, da Trindade divina, né, na intervenção humana. Então, não é um ser humano, mas sim a Trindade divina, que é Jesus Cristo, e nós precisamos compreender que essa intervenção, né, foi em benefício de nós, seres humanos. E por essa razão, o ser humano tem a salvação. Ok? Vamos lá, continuando. Um outro aspecto importante, a morte de Cristo ofereceu a redenção do pecado, né? Então, a doutrina da redenção é edificada sobre 3 significados para a palavra redenção no Novo Testamento. Vamos lá. A primeira, né, o primeiro significado é redimir. É uma palavra simples que significa compensar, ressarcir, né, perda, dano, etc, etc. Então, quando nós falamos na questão do significado, né, de redimir, nós estamos falando na questão de compensar. Então, a questão da remissão significa compensar. Eu tinha uma dívida e ela foi compensada. De que forma ela foi compensada? Conforme a Bíblia nos ensina, através da morte de Jesus Cristo. Então, isso é muito interessante observar, que o primeiro significado dessa compensação, né, é que eu não tinha condições para compensar aquilo que eu estava em débito. Então, foi feita essa intervenção de Deus para com o ser humano, mandando Jesus Cristo, e este morrendo na cruz, e aí o ser humano foi compensado na sua dívida, redimido na sua dívida. O segundo significado, que nós podemos olhar aqui no slide, é comprar, é da mesma raiz da primeira, né, prefixada por uma preposição que intensifica o seu sentido, né? Então, a palavra ganha o sentido de adquirir, pagamento, conseguir como esforço. Então, aqui nós temos que foi feito, é o entendimento como se foi feito um pagamento, né? Estava com a dívida e foi paga. E o terceiro significado para a redenção é bem diferente dos dois primeiros, né? Do primeiro principalmente, né? Que é soltar a pessoa resgatada e libertada no sentido mais completo da palavra, que é a questão da libertação. Então, antes se tinha o entendimento de compensar, pagar o preço. Agora, o terceiro
significado da palavra redimir significa, ou tem seu entendimento, né, no sentido de soltar, dar liberdade. Então o ser humano estava cativo, estava preso por causa do seu pecado, por causa das suas ações, e agora, por causa da morte de Jesus Cristo, o seu pecado não só foi pago, foi redimido, mas ele foi solto. O ser humano foi liberto do seu pecado e das consequências do seu pecado. Ficou claro que esse significado de redimir, ele tem essa compreensão também de libertar. Então, primeiro, os dois entendimentos é a questão de pagamento, né? E agora nós estamos falando da questão da libertação. Então, quando nós falamos na questão da remissão do ser humano do seu pecado, nós estamos entendendo que há essa libertação também, ok? Então, esses são os entendimentos ou significados no que diz respeito à remissão. Vamos acompanhar o slide e vamos dar uma olhada em alguns outros aspectos importantes. A morte de Cristo ofereceu a reconciliação. Nós vamos olhar, né, que o efeito dessa morte trouxe reconciliação. E o que é reconciliação, né? Um dos significados da palavra reconciliar é estabelecer paz, harmonia, né, e também consagrar. Isso aqui é muito interessante. O significado da palavra reconciliar é trazer a unidade, é trazer de volta aquilo que foi rompido. E aqui é muito interessante. Se eu estou falando em trazer de volta, isso significa que em algum momento histórico havia uma unidade. Então isso é interessante nós observarmos, que o ser humano, por causa da sua ação de pecado, que é um ato de desobediência à vontade de Deus, ele rompeu o seu relacionamento com Deus. E aí veio Jesus e trouxe essa reconciliação. Isso é muito interessante nós observarmos. Por quê? Porque essa questão da reconciliação, ela não é um ato humano, é um ato divino. Então, aqui entra um outro aspecto extremamente importante para que eu e você possamos compreender a importância do significado da morte de Jesus Cristo. O ser humano, por causa do seu pecado, rompeu a sua relação com Deus, manifestou-se, né, um estado de rebeldia, e aí afastou-se de Deus, né, ficaram afastados, e aí Deus, querendo aproximá-los, o que fez? Ofereceu a pessoa de Jesus Cristo, como eu já falei, é uma das pessoas da terceira trindade, da Trindade, uma das três pessoas da Trindade, e isso nos trouxe a questão da reconciliação, que é um ato de aproximação. E aqui entra, muito importante, essa compreensão sua de que a reconciliação não é fruto do forço ou do esforço ou da dedicação do ser humano, mas sim fruto e resultado do amor de Deus para com o ser humano. Ok? Vamos continuar aí para que nós possamos ter alguns entendimentos mais profundos no que diz com respeito a essa questão da salvação. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo e não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Né? Então, aqui nós temos um entendimento claro em 2 Coríntios 5,19, que a palavra da reconciliação, como nós vimos agora há pouco, ela veio da onde? Da possibilidade de Deus nos ofertar. A morte de Cristo oferece a propiciação. Nós vamos ver o que significa propiciação, né? Propiciação significa apaziguar, tornar propício, favorável, né? Então aqui nós temos que entender claramente que a morte da pessoa de Jesus Cristo, ela trouxe esse significado para nós, né, da propiciação, de apaziguar, satisfazer, tornar propício, favorável a nós, seres humanos. Então, quando nós falamos sobre a morte de Jesus Cristo, nós estamos falando que nós, seres humanos, nós fomos
vamos dizer assim, interligado, né, com Deus e ligado para com Deus através da morte de Jesus Cristo. Então é muito interessante nós observarmos isso e termos isso como entendimento. Por quê? Porque essa morte, né, essa propiciação, né, esse algo feito de Deus para conosco, é de extrema importância, porque ele apaziguou, ele trouxe paz, né, para o ser humano na sua relação com o divino. Então a morte de Jesus Cristo, ela nos trouxe essa possibilidade e satisfez, né, essa necessidade de termos uma relação de aproximação entre Deus e o ser humano. Então é interessante aqui nós observarmos que essa aproximação veio da parte de Deus e não da parte do homem. O homem responde a essa aproximação. Eu e você, seres humanos, nós podemos responder a isso. Entretanto, todo o sacrifício, todo o mérito não é nosso, mas sim de Deus. E por esta razão, Deus se aproxima e nos dá a possibilidade de nos aproximar e aí apaziguar essa relação entre nós e Deus. Continuando o nosso slide aí. A morte de Cristo julgou a natureza, né, pecaminosa do ser humano. Isso aqui é muito interessante nós observarmos, porque a natureza do ser humano é pecaminosa. E eu já vou estar explicando, né, a questão do aspecto ou do entendimento de pecado, né? Então, a primeira questão que nós precisamos entender é que todo o ser humano tem pecado. Alguns alegam, né, ou que não tem, ou alguns alegam assim, eu não matei, eu não roubei, eu não fiz aquilo e tal. Então, só que pecado, dentro da compreensão bíblica, é tudo aquilo que o ser humano faz que afasta o sujeito de Deus. Tanto na questão da realização da atividade, do fato, ou quanto também, muitas vezes, na própria questão do pensamento. Então, nós temos que compreender que pecado é tudo aquilo que o ser humano faz que afasta o ser humano de Deus. Por essa razão, como nós vimos aí no slide, né, essa propiciação desse pecado é que realmente é de extrema importância, porque todos os seres humanos tiveram essa postura de pecado. E por essa razão, né, foi que se afastou de Deus. Então nós precisamos ter essa compreensão. Por quê? Porque nossa natureza, a natureza do ser humano, né, de acordo com a Bíblia, de acordo com Romanos, é uma natureza pecaminosa, uma natureza que é voltada ao pecado, uma natureza que é inclinada a fazer aquilo que não é vontade de Deus. Por essa razão, nós precisamos compreender que eu e você não temos condições nenhuma de nos aproximarmos de Deus, senão através da pessoa de Jesus Cristo, por causa da nossa pecaminosidade, por causa da nossa natureza humana que nos leva, nos conduz ao afastar-se de Deus. Por isso que faz-se necessário, e fez-se necessário, né, essa ação de Deus, que é a reconciliação de Deus com o ser humano através da pessoa de Jesus Cristo. Então, é muito interessante você observar isso, que essa reconciliação ela foi necessária por causa da pecaminosidade do ser humano. E outra coisa, gente, nós precisamos deixar muito claro aqui sobre essa concepção ou esse entendimento. Por quê? Porque dentro da nossa cultura hoje, né, estabelece-se pecado como algumas coisas. Né? Então aí o ser humano começa a comparar. Aquele matou, eu não matei. Aquele fez isso, eu não fiz. Então eu não sou tão mal quanto aquele. Só que todo o sujeito, como a Bíblia diz, todos pecaram, não tem nenhum ser humano que não pecou. E, como eu já falei, pecado é tudo aquilo que o ser humano faz que afasta o sujeito de Deus. Por essa razão, né, nomear alguns pecados e achar que eu não tenho outros, não me dá condições, em primeiro lugar, de julgar e também não me dá condições de dizer que eu não tenho. E se eu tenho, eu preciso desse sacrifício de Jesus. Logo, se eu sou uma pessoa que tenha
um pouquinho, né, de entendimento, de esclarecimento, eu vou perceber que eu não faço A, mas faço B. Eu não fiz B, mas fiz C. E tanto C quanto A ou quanto B me afasta de Deus. Por essa razão, faça necessário o sacrifício de Jesus em favor de mim. O que muitas vezes acontece é que a gente atribui que esse sacrifício é para o outro e não para nós, não para mim. E aí há uma compreensão totalmente equivocada, que o sacrifício é para todos, o sacrifício de Jesus é para todo o ser humano e não somente para alguns. Continuando, né, vamos olhar o slide aqui. A morte de Cristo oferece a base, né, para a purificação do pecado do ser humano. Então nós temos que entender claramente que a morte de Jesus, né, traz e oferece essa purificação, né, para o ser humano. Então nós precisamos compreender e entender que a morte de Jesus Cristo traz essa purificação para o ser humano, dando-nos o quê? Acesso à pessoa de Deus. Dando-nos acesso à pessoa, né, ou à Trindade divina. Então, a morte de Jesus Cristo é que proporciona isso e oferece essa purificação ao ser humano. Quando eu falo de purificação, eu não estou falando de um momento histórico, agora acontece e nunca mais o ser humano vai pecar. Isto não tem base bíblica, gente. Isso não tem compreensão dentro da Bíblia. O ser humano, sim, é purificado, lavado dos seus pecados, como a Bíblia ensina. Entretanto, todo ser humano, né, todo ser humano, eu e você, nós temos ainda esta natureza pecaminosa que eu falei agora há pouco. Por essa razão, você e eu precisamos compreender que esta natureza pecaminosa, ela gera em nós o quê? Um afastamento de Deus. Gerando em nós esse afastamento, sendo assim, nós estamos afastados de Deus. Então, isto deve ficar muito claro, que uma vez, né, nós somos purificados, né, dos nossos pecados pelo sangue de Jesus, isso não nos dá garantia, em hipótese nenhuma, de que amanhã ou depois eu não cometa nenhum pecado que me afaste de Deus de novo. Por essa razão, tem que ficar muito claro que Jesus Cristo morreu somente uma vez, o sacrifício está feito. Mas isto não garante que eu, ser humano, pessoa, né, não vá pecar de novo. Por essa razão, faça necessário de novo eu me arrepender, aproximar de Deus e pedir perdão por este ou por aquele pecado. Então, nós temos que deixar bem claro que essa questão do pecado, né, ela faz parte da natureza humana, entretanto, ela não é cortada na hora em que o sujeito conhece Deus ou que se aproxima de Deus, porque esta é a natureza humana. E essa natureza humana, gente, que eu tenho, que você tem, concorde ou não concorde, goste ou não goste, como eu falo para alguns, né? Essa natureza humana, ela faz parte da sua vida até o dia que você descer o túmulo, até o dia da sua morte, até o dia da minha morte. Por essa razão, nós temos que entender isso e compreender que essa é a nossa natureza. E isso faz parte de todo esse processo. Ok, gente? Então é muito importante nós observarmos isso. Vamos continuar aqui, né, para que nós possamos, né, entender isso. O sangue e a morte de Cristo é a base da nossa purificação, do nosso pecado, né? Então nós precisamos compreendermos isso, né? E conforme nós estamos lendo aqui em 1 João, o apóstolo João disse: mas se andarmos na luz, como ele, né, Jesus, na luz está, temos comunhão um com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então é interessante nós observarmos aqui e termos esse entendimento que o sangue de Jesus Cristo é que purifica o ser humano do pecado, né? E esta purificação acontece no momento em que o ser humano se aproxima de Deus, reconhece o seu estado pecaminoso, da sua natureza pecaminosa, e reconhece também,
né, que precisa do sacrifício de Jesus Cristo. E aí sim, conforme nós lemos em 1 João, há a purificação do pecado do ser humano. Então, gente, isso aqui é muito claro, muito importante nós entendermos isso, que o sacrifício de Jesus é a todos, mas nem todos o receberam. É a todos, mas nem todos concordam com ele. E por esta razão, faz-se necessário eu e você, nós irmos em direção a Deus, para quê? Para que o sacrifício dele torne-se presente na nossa vida. E com isto, nós possamos usufruir desse sacrifício. E esse sacrifício nos purifica de todo o pecado e nos aproxima de Deus. Então esse é um entendimento bem claro que todos nós precisamos ter. Gente, é muito importante, interessante que depois de toda essa abordagem, depois de toda essa conversa na questão dos termos, da compreensão dos termos, no significado dos termos, né, nós tenhamos aí alguns pontos, algumas ideias para que nós possamos refletir, para que você possa pensar um pouquinho, né? E eu gosto muito de discutir, eu gosto muito de refletir sobre esses assuntos, porque esses assuntos, gente, né, sobre salvação, sobre a pessoa de Jesus Cristo, sobre a pecaminosidade humana, sobre céu, sobre inferno, eles são assuntos que não se terminam num estralar de dedos ou numa mera discussão pequena em torno de uma mesa. São assuntos que a humanidade veio discutindo ao longo de toda a história, né? E ainda vão discutir por muitos e muitos e muitos anos. Por essa razão, faz-se necessário você e eu refletirmos um pouco, né? Então, é muito interessante, eu quero que você acompanhe aqui no slide, eu tenho uma pergunta, uma reflexão aqui, que eu gostaria que você não só ouvisse eu explanar sobre ela, mas também fizesse os seus neurônios funcionarem, né? Então vamos lá, olha só. Para você, a salvação do ser humano está baseada ou alicerçada em o quê? Né? Isso aqui, gente, é muito importante você e eu pensarmos. Por quê? Porque você, como um sujeito que está estudando a teologia, precisa ter uma base muito sólida no que diz a salvação. Porque um dos aspectos da questão da teologia entra a salvação do ser humano. E por assim ser, a salvação do ser humano precisa estar baseada em o quê? Nos princípios de Deus, nos princípios bíblicos, nos princípios relacionados àquilo que realmente é bíblico e é verdade. Muitas vezes, né, o ser humano tem o seu entendimento de salvação, né, no esforço, na dedicação, no atributo de algumas questões pessoais e não na pessoa de Jesus Cristo. Por isso, a pergunta, a sua compreensão, o seu entendimento, a sua visão do que é realmente salvação está baseado no quê? Está alicerçada no quê? Porque, gente, você é como eu, como qualquer outro teólogo, vamos ser questionados e nós temos que ter clareza do nosso ponto de vista. E eu sempre digo o seguinte, aonde estiver o meu alicerce, né, de acordo com o meu alicerce, está trilhado o meu caminho. Isso é muito interessante nós observarmos, porque se o alicerce da salvação não está dentro da compreensão bíblica, né, você e eu precisamos refletir. É igual um prédio. Se você vai construir um prédio, né, e ele tiver um alicerce fragilizado, um alicerce muito fraco, né, qualquer vento ou qualquer solavanco que tiver, ele cai. Por essa razão, né, quando nós falamos na questão teológica da salvação do ser humano, né, você tem que ter muito bem claro no seu entendimento aonde está alicerçado o seu entendimento de salvação. Ele está alicerçado na Bíblia, nas verdades de Deus, ou ele está alicerçado no seu mero entendimento ou seu mero sentimento e compreensão das coisas? Então essa é uma pergunta que você precisa responder para você mesmo. Tá? Você não precisa responder para mim, ou para o colega, ou para qualquer outra pessoa. Você tem que responder para você. E eu,
na minha vida, na minha caminhada, eu tive que responder essa pergunta para mim. E aí realmente fez a grande diferença. Por quê? Porque essa diferença é que dá o entendimento de todo o meu processo do andar, daquilo que eu faço como vida, daquilo que eu faço como ser humano. Então, a base, né, dessa compreensão faz-se necessário ter uma base bem sólida. E aí entra essa pergunta: em o que baseia o seu entendimento de salvação? Uma segunda reflexão que nós vamos olhar no slide agora, acompanha comigo. Será que todos os seres humanos necessitam da salvação? Né? Paulo escreve, não há justo sequer. Então, aqui, uma outra reflexão muito importante, né? A primeira era em o que está baseado o seu entendimento. E a segunda reflexão, será que todos os seres humanos, né, precisam dessa salvação? E essa é uma pergunta muito importante que eu e você precisamos não só responder, mas entendê-la. Por quê? Porque se, na nossa compreensão, nem todos precisam da salvação, nem todos pecaram, aí, aquilo que nós vimos até agora, como sacrifício de Jesus, cai por terra. Agora, se nós temos o entendimento que todos os seres humanos pecaram, conforme Romanos capítulo 3, que não há nenhum justo sequer, e todos pecaram, se nós temos esse entendimento, aí sim nós nos voltamos a concordar que a morte e o sacrifício de Jesus fez-se necessário por nós. Olha só, gente, se eu respondo que nem todo o ser humano pecou e que nem todo ser humano necessita de salvação, então eu descarto, né? Eu rejeito, eu jogo de lado a questão do sacrifício de Jesus. Agora, se essa compreensão é muito clara no meu entendimento e eu digo, não, todos precisam, né? E se todos precisam, é porque todos necessitam do sacrifício de Jesus, logo esse sacrifício fez-se necessário e é válido. Entenderam a compreensão? Então, aqui entra uma outra pergunta muito importante que você precisa responder. Será que todos os seres humanos precisam da salvação? Conforme a Bíblia, Romanos capítulo 3, verso 10, todos sim precisam disso. E aí, gente, muitas vezes, é muito sério isso, nós vamos remar contra a maré. Por quê? Porque existem muitas pessoas que dizem, não, o ser humano não precisa da salvação e do sacrifício de Jesus. E aí vem a sua convicção, aí vem a sua fé, aí vem o seu entendimento. Não, tudo bem, a pessoa pensa assim e eu penso assado. A pessoa tem esse entendimento e eu tenho este. É uma questão de compreensão e respeito às ideias de cada um. Por isso, faz-se necessário essa reflexão. E, junto com essa reflexão, faz-se necessário também a sua convicção, o seu entendimento sobre esse aspecto. Ok? Vamos para frente. Se buscarmos a salvação em Jesus Cristo, quais seriam algumas das consequências práticas em nossas vidas? Né? Então nós precisamos compreender isto e ter isto bem claro, que a salvação na pessoa de Jesus Cristo é muito claro, muito necessário para mim e para você, e nós temos grandes consequências. Uma delas é que o ser humano se aproxima de Deus, e a segunda é que o ser humano tem o perdão do pecado, e a terceira delas é que o ser humano está livre do inferno, né, que é uma consequência do pecado do ser humano. Por esta razão, faz-se necessário entender que a salvação, né, traz a nós esse benefício, né, que todos nós temos esse benefício. Você e eu temos esse benefício, né, que é através da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Essas são perguntas para que eu e você possamos refletir sempre, gente. Para que eu e você não venhamos simplesmente a sermos papagaios. Para que eu e você não simplesmente achamos e pensamos
conforme os outros, mas que nós possamos fazer uso dessa capacidade que Deus nos deu, que é a capacidade de refletir, que é a capacidade de interagir, que é a capacidade de enxergar além do nosso próprio nariz ou além do entendimento das pessoas. Mas por isso eu coloquei essas perguntas. E essas perguntas, gente, reflitam sobre elas, né? Pensem sobre elas, para que você possa solidificar o seu entendimento, sua compreensão, né, em cima de tudo que nós vimos. Ok? Pessoal, depois desse diálogo, dessa conversa toda sobre esses temas, esses entendimentos, esses versículos bíblicos, né, que nós vimos, então nós queremos agora fazer uma pequena recapitulação dos pontos que nós abordamos, que nós dialogamos durante essa aula, né, que são 3 ideias que nós subdividimos a aula aqui. Eu quero dar uma pequena síntese para que você possa fazer aí uma reflexão, né, junto comigo, para que você possa também ter um esclarecimento, né, de alguns pontos aí. Vamos aí para a tela. A primeira ideia, né, nós vimos na nossa aula a definição de soteriologia, que é a doutrina da salvação. Então é muito interessante nós entendermos, né, compreendermos o que é soteriologia e o que é que a soteriologia aborda. A soteriologia, como nós vimos, né, o termo soteriologia significa salvação, né, a questão da salvação do ser humano, então ela aborda todo esse aspecto da necessidade da salvação do ser humano, da necessidade do ser humano ter a salvação através da morte e do sacrifício de Jesus Cristo, e que esta salvação, um ponto muito importante, né, que a gente já enfatizou e que eu quero enfatizar novamente, que essa salvação do ser humano, ela não é mérito, não é algo que o ser humano conquista, mas sim ela é uma ação de Deus para com o ser humano, vindo de cima para baixo, vindo de Deus ao encontro do ser humano. Então, quando você fala, quando você entende a salvação nessa compreensão, você começa a entender que a salvação é um ato divino que vem ao encontro do homem e não simplesmente um homem ao encontro de Deus. Claro que essa salvação, ela vem de Deus para o ser humano, e, entretanto, como a gente já colocou, o ser humano precisa dar uma resposta a esse sacrifício de Jesus, indo ao encontro e aceitando esse sacrifício. Então, quando nós falamos da questão da soteriologia, nós falamos sobre a questão da doutrina da salvação, revelando e mostrando que o ser humano não tem nenhum mérito, né, sacrificial nesse aspecto, simplesmente ele só pode dar a resposta. O mérito é a pessoa de Deus através da morte de Jesus Cristo. Então, quando você compreende isso, quando você entende que a soteriologia trabalha sobre a doutrina da salvação, né, e essa salvação ela é algo para o ser humano, né, e ela vem ao encontro do ser humano, né, vindo como um sacrifício de Deus, e fica muito mais claro, fica muito mais fácil de se entender. O segundo ponto que nós vimos na nossa aula, né, quero voltar aí no slide para que você possa entender um pouco, que é a questão do propósito da salvação, tá? Para o que existe, né, e qual é o propósito dessa salvação? O propósito da salvação, né, o propósito da salvação de Jesus Cristo é aproximar o ser humano de Deus, né? E o propósito da salvação é dar oportunidade, como nós vimos, né, a oportunidade para que eu e você, ser humano, nos aproximamos de Deus. Para que nós possamos realmente nos aproximar no sentido assim, nós estávamos afastados de Deus e por causa, né, da morte de Jesus Cristo, Deus tem um propósito de aproximar ser humano e ele, Deus, consigo. E aí vem a morte de Jesus, o sacrifício do Filho de Deus, que é Jesus Cristo, para que isto aconteça. O propósito da salvação não é outro senão a aproximação do ser humano de Deus.
Não é, muitos têm esse entendimento que o propósito da salvação são outras coisas, a riqueza do ser humano, né? A questão simplesmente da prosperidade. Não, não tem nada a ver com isso. Salvação tem a ver com a aproximação, né? Isso que eu acabei de falar são muitas vezes consequência, mas o propósito é a aproximação do ser humano de Deus. É dar condição ao ser humano de ele se aproximar de Deus. É dar ao ser humano, a ele, a condição de ter uma relação íntima com Deus. E não simplesmente uma relação, né, de qualquer jeito. E esse é o propósito real da salvação. Isso deve ficar muito claro, né, na sua mente, no seu entendimento, na sua compreensão. E o terceiro aspecto, né, que nós vimos nessa aula, olha no slide comigo. As consequências da morte de Jesus Cristo. A consequência, né, desse sacrifício de Jesus Cristo. E isso, gente, precisa ficar claro, que existem consequências. Né? A morte e ressurreição de Jesus Cristo trouxe grandes consequências para nós. E consequências positivas, consequências boas, consequências que nos aproximam de Deus. Como eu já falei, algumas das consequências, né, da morte de Jesus Cristo, aproximação do ser humano a Deus, isso é uma consequência. Purificação de todo o pecado, isso é outra consequência, porque nós seres humanos somos pecaminosos. Outra consequência que nós temos, também o ser humano tem a oportunidade de ir ao céu, como a Bíblia ensina, que a nossa morte não simplesmente finda a nossa vida, mas ela nos dá condições de ir ao céu. Então essas são as consequências, né, do ser humano. Então é muito importante observar. E agora, para nós darmos uma olhada no próximo slide, acompanha comigo aqui. A verdadeira salvação é aquela oferecida pelo próprio Deus, pela morte sacrificial de Jesus Cristo. Gente, nós precisamos compreender isso, que a verdadeira salvação é aquela que o ser humano tem através da morte de Jesus Cristo. O sacrifício de Jesus Cristo é que nos aproxima de Deus. E por assim ser, né, nós precisamos não só entender na mente, mas sim aceitar na alma, no espírito, no nosso coração. E esse entendimento que nós todos devemos ter. Eu e você precisamos compreender que a morte de Jesus Cristo é a oportunidade do ser humano se aproximar de Deus. Então nós precisamos ter esse entendimento, essa clareza, que através da morte do Filho de Deus, que é Jesus Cristo, nós temos esta oportunidade de nós nos aproximarmos de Deus. Ok?